Nós vamos conversar hoje com o conselheiro federal e administrador Renato Jaime, que além disso ainda é empresário e professor. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você vê hoje o perfil do administrador. Nós sabemos que as organizações têm mudado, o cenário muda, as empresas mudam e, obviamente, novas habilidades, novas competências vêm sendo exigidas dos profissionais da administração, especialmente os administradores, os tecnólogos também. E esse profissional ele tem que estar muito preparado para atender essas demandas das organizações, que eu diria que eles têm que buscar um mecanismo de entender qual é o momento das organizações, o que essas empresas precisam, porque o cenário é competitivo, as empresas mudam, elas passam por transformações, e isso a gente tem percebido ao longo do tempo, da história da administração, da história do perfil do administrador, que novas competências vêm sendo demandadas. A grande preocupação que a gente tem, e principalmente isso é uma pauta que a gente discute bastante no Conselho Federal, é como dizer a esses administradores que estão se formando, dizer às instituições de ensino, que são as entidades formadoras, o que esse profissional precisa aprender para ter um nível de empregabilidade cada vez maior. E é isso que é que daria assim, uma discussão bastante interessante, porque essas competências mudam, né? Por exemplo, uma das áreas que é uma demanda muito grande é de profissionais com conhecimento em gerenciamento de projetos, que eu diria que talvez seja uma grande oportunidade hoje que tem surgido para os administradores, que se esse profissional não busca se posicionar, não busca conhecimento, não busca entender o que é isso, ele acaba ficando fora do mercado de trabalho. Como a gente não tem só administrador assistindo, a gente tem estudantes também e digamos, aspirantes a serem estudantes. Explica para a gente um pouco do que é gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos é uma ferramenta, uma técnica, não só apenas da elaboração de projeto. Durante muito tempo as pessoas confundiram isso. Achava que o seguinte, gerenciar essa questão de projetos, as empresas trabalham com projetos, então elas precisam de pessoas, primeiro, para escrever esses projetos, então é uma habilidade da comunicação escrita que o administrador tem que ter, ele tem que saber escrever, e principalmente do gerenciamento de projetos, que é depois que você tem um projeto iniciado, algumas etapas que são obrigatórias. Então o PMI, que é uma certificação específica para gerenciamento de projetos, ou seja, são técnicos que passam por uma avaliação e recebem um credenciamento de que são pessoas habilitadas a gerenciar projetos, que envolve algumas fases. Dentre elas, por exemplo, uma das mais importantes é a definição de escopo de projeto, ou seja, para que é que eu estou desenvolvendo esse projeto. E a gente percebe aí em várias pesquisas que são feitas em organizações que atuam com gerenciamento de projetos, a gente percebe que existem muitas falhas na execução dos projetos porque não houve uma definição, não houve uma lapidação do escopo do projeto, ou seja, o que é o projeto. As pessoas se confundem no meio, no final do projeto e não sabem exatamente o que elas querem. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que as pessoas têm que exatamente saber o que elas vão querer e têm que usar ferramentas de comunicação para que as pessoas dentro de uma organização, numa empresa, elas possam entender o que é, qual é o rumo, qual é o caminho, o que a organização está fazendo para alcançar um ou outro projeto. Existem algumas instituições de ensino hoje que estão disponibilizando cursos para que os administradores e, enfim, os profissionais, de um modo geral, se capacitem no gerenciamento de projetos. E uma dessas instituições é a Faculdade Getúlio Vargas, né? Isso. Dentro da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um conhecimento disso. Hoje é um curso de especialização. Só para você ter uma ideia, Kátia, esse curso hoje tomou uma proporção maior que o MBA em Gestão Empresarial. Então é o curso mais demandado hoje dentro da FGV. Por quê? Quem dita essa demanda? São as próprias empresas, né? Então a gente tem percebido que muitos engenheiros têm buscado, muitos profissionais de outras áreas e também os administradores. Mas eu diria que essa é uma área que o administrador tem uma propriedade muito maior, porque ele teve uma formação básica focada em, por exemplo, das áreas do gerenciamento de projetos, em gerenciamento de pessoas, em liderança, em gerenciamento de custos, tanto a parte financeira quanto a parte operacional daquilo que é cada um dos projetos. Então, eu diria assim, o administrador ele sai à frente porque ele tem uma base muito maior para atuar nesse segmento de gerenciamento de projetos. Então, a gente pode dizer que essa área abre um leque de competências para que o administrador se desenvolva mais em outras áreas também.
abre um leque de competências e, principalmente, é hoje uma oportunidade. As empresas remuneram muito bem os profissionais que têm essa competência, que saibam lidar com o gerenciamento de projetos, que saibam, que conheçam um pouco dessa ferramenta. E aí eu diria que essa carreira de atuação, ela tem que ser construída ao longo do tempo da formação. Então, principalmente vocês, estudantes universitários que estão às vezes surge muito aquela dúvida, né? O que eu vou ser, que área que eu vou atuar, a administração é muito ampla, eu vou para finanças, vou para marketing, vou para RH. Eu digo o seguinte, uma das áreas que as empresas estão necessitando de profissionais é essa área de gerenciamento de projetos, que tem uma visão de processo de produção, que tem uma visão de gestão de pessoas, integrado principalmente a um fator que é o grande problema hoje das empresas que lidam com projetos, que a gente vê o Brasil com a questão da Copa do Mundo. Qual é o grande gargalo hoje que nós estamos enfrentando? Qual é a grande falha no projeto da Copa do Mundo? É a questão de tempo, é a questão de gerenciamento de tempo. Então, a exemplo de outros países, a gente percebeu o seguinte, que muitos países, 6 meses antes, já estavam com toda a infraestrutura pronta. Hoje não, no Brasil nós enfrentamos algumas situações que eu não sei como é que nós vamos resolver. Né? Então, essa parte de gerenciamento de tempo em projetos é essencial. E isso é simples. Na linguagem da administração, é você trabalhar com uma planilha, um controle, um cronograma, gerenciar etapas, quem faz o quê, quando começa, quando termina, e colocar isso em prática. Eu acho que assim, uma coisa assim, que não é uma coisa tão complexa, é uma coisa simples, mas que tem que se construir ferramentas para desenvolver esse aspecto. Você chegou a comentar agora com relação ao tempo. Existe a questão da gestão do tempo que precisa também ser administrada. Gestão do tempo eu acho que é essencial, é um dos fatores mais críticos em gerenciamento de projetos. Muitos projetos, eles têm gargalos, eles têm dificuldades porque as pessoas não têm uma noção exata do tempo das atividades. Ou seja, vou dar um exemplo simples. Eu desejo construir uma casa, então eu tenho que ter uma noção mais próxima da realidade de quando eu começo, quando eu termino. E que nessa trajetória, o que vai estar acontecendo em cada uma dessas etapas. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção exata. Então isso que é gerenciamento de projetos. Você justamente dividir aquilo que é um projeto organizacional em etapas, em fases, criar condições para que você possa adquirir todos os insumos e recursos necessários para que o projeto aconteça e que isso venha estar mais próximo daquilo que você planejou. É claro que muitas vezes a gente planeja, a gente não tem a certeza, não tem a noção exata de tempo. Alguns fatores, algumas variáveis acontecem no meio do caminho. Vou dar um exemplo para você. Uma usina hidrelétrica, que é um projeto governamental, existe toda uma questão política que no dia X o presidente da República vai estar lá apertando o botão e colocando a usina em operação. Então você imagina o que é um projeto de uma usina elétrica, que gasta aí 2, 3, 4 anos. Então eu já tive a oportunidade de conhecer um projeto de uma usina elétrica em que se calculava tudo o que ia acontecer em vários tempos, e um fator curioso é que eles calculavam até 3 dias que eles colocavam no cronograma de folga, que eram 3 dias que provavelmente, possivelmente, poderia acontecer uma greve da categoria e haveria paralisação, que isso não iria prejudicar. Ou seja, naquele dia exato, todo o projeto tinha que estar concluído. Era um cronograma flexível que não correria riscos de ser alterado, né? Era um cronograma que tinha todas as possíveis intervenções externas e também internas. Então, o gestor tem uma margem para trabalhar. Então, seja o seguinte, olha, eu estou atrasado um dia, tudo bem, mas esse um dia, no próximo mês, eu tenho um dia de folga. Ele consegue administrar isso aí. Porque, assim, gestão não é uma ciência exata, que você sabe exatamente quando termina, naquele momento, naquele minuto. Depende de pessoas, então existem variáveis externas que influenciam. Mas você, como gestor, você tem que ter acesso a essas ferramentas e fazer com que a sua gestão seja cada vez mais pausada, mais feita dentro de um planejamento maior. O que a empresa ganha quando ela consegue colocar em prática? Ela ganha controle. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela ganha economia, porque não vai ter retrabalho. Alguém não vai ter que fazer de novo, porque a qualidade daquilo que foi feito seguiu um planejamento. E eu diria que muito mais assim a efetividade mesmo da organização de atingir os seus objetivos. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente você, administradora ou estudante que busca na administração esse tipo de conhecimento,
que é um papel e é uma responsabilidade nossa como gestores de nós desenvolvermos esse trabalho a serviço dos grupos, das diretorias, das pessoas que são os responsáveis pelas empresas. Eu acho que esse é um papel importante, é um papel nobre e que nós, administradores, a gente tem que buscar, primeiro, conhecimento, a qualificação e principalmente a experiência e valorizar cada vez mais a oportunidade de aprender. Eu acho que nossa profissão ela passa por uma série de transformações, a gente tem visto isso e cada vez mais essas transformações se dão num curto espaço de tempo cada vez maior e a gente tem que estar preparado para esse futuro. Na verdade, esse futuro, quem constrói é a gente, né? Qual é o maior desafio dentro desse projeto todo? Você falou da gestão do tempo, de gerenciar pessoas, da questão da comunicação, que ela é super importante para que as coisas aconteçam. De que maneira você vê que um desses itens é mais desafiador? Eu diria que um dos itens importantes se relaciona à negociação e administração de conflitos. Por quê, Kátia? As empresas são compostas de pessoas. As pessoas elas têm diversos interesses, muitas vezes distintos, diversos objetivos distintos. Quando você tem uma gestão clara, transparente, que as pessoas entendem exatamente o que elas vão fazer e o que se espera delas, a gestão é tranquila. Mas muitas vezes isso não acontece por vários problemas. O próprio processo de comunicação, ele eu diria assim, um grande gargalo. E isso acaba gerando uma série de conflitos dentro de uma organização. Então, as pessoas não têm as suas áreas interligadas como clientes. Então, por exemplo, o departamento financeiro, ele tem como cliente o comercial, porque ele entrega uma informação de quanto aquele cliente tem que pagar, e etc. Então, toda a organização ela é integrada, ela tem que ter essa visão holística da organização, e muitas vezes acontecem conflitos. Eu acho que o gerenciamento desses conflitos, desses interesses, é um grande desafio do administrador. Por isso que o administrador tem que ter uma formação também humana muito consistente e tem que saber desenvolver essa liderança. Então, ele passa a ser muito mais um negociador, alguém que vai cuidar do equilíbrio da organização do que apenas alguém, tecnicamente falando, que vai cobrar cumprimento de prazo num cronograma. Você também atua na área da educação como professor Isso. E como empresário. O que você diria para o estudante hoje que busca trabalhar nessa área? Que tipo de escolhas institucionais que ele precisa fazer? Como é que é o perfil dessa escola que ele deve buscar para poder se desenvolver melhor? Eu diria que você escolher uma escola é igual você escolher um carro, né? É claro que se você tem um carro que te dá mais segurança, você tem uma tranquilidade maior para pensar nos seus objetivos. E eu acho que educação é um investimento, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência primeiro que não para. Segundo, se você puder optar por uma educação de qualidade, uma educação que seja referência, focada em ensinar aquilo que o mercado exige, é diferente. Então a gente vê, por exemplo, muitas escolas que disponibilizam vários programas de qualificação, mas que não têm à frente dessa escolha profissionais de mercado. Tem, às vezes, professores. Eu falo isso porque eu sou professor também e sei. Então não é uma formação somente acadêmica. Vale muito mais, e aí quem é gestor, quem está no mercado sabe disso, que vale muito mais uma experiência com um profissional que vai agregar, porque ele tem história, ele tem passado, ele tem conhecimento prático, do que muitas vezes somente o conhecimento acadêmico. Conhecimento acadêmico ele é extremamente importante porque ele forma o indivíduo, ele forma a visão, ele é importante, mas muitas vezes as pessoas têm só o conhecimento acadêmico e entram dentro das empresas e não sabem o que fazer e como fazer. E esse o que fazer e como fazer, a gente aprende muito mais, e aí a administração é uma ciência que eu diria que a gente lida com uma imprevisibilidade muito grande. Esse profissional ele acaba não sabendo o que dizer, o que ter de resposta. É a mesma coisa o seguinte, eu dizer para você que alguém vai dar um curso de empreendedorismo se esse cara nunca foi empresário. Ele vai explicar uma teoria que vai ser bonita, vai ser importante, mas se a pessoa não tiver essa capacidade de inferir essas questões e colocar isso em prática, não adiantou nada. Então é muito melhor você ter um empresário ensinando alguém a ser empresário. Você ter um diretor financeiro que carregou aí 10, 20 anos de experiência, levando isso para
para o profissional que quer aprender finanças, porque ele sabe o dia a dia, ele sabe que muitas vezes as questões práticas não acontecem nos livros. Então você pode ver que em administração, o que é a teoria da administração hoje? Quais são os grandes escritores da administração? Não foram pessoas que criaram teorias, foram pessoas que vivenciaram, que desenvolveram modelos de gestão e colocaram aí nas suas autobiografias, nas suas publicações, aquilo que eles fizeram e que deu certo. Então isso, a gente tem que entender que a administração ela tem um caráter muito pragmático de fazer acontecer. Saber é importante, saber é a base do fazer acontecer, mas o fazer acontecer eu acho que é o grande desafio hoje dos nossos profissionais, da administração, e a gente precisa ter consciência disso. E eu vejo isso dentro do próprio Conselho Federal, existe uma preocupação muito grande para que esses profissionais eles tenham um nível de aceitação, um nível de introdução no mercado de trabalho cada vez maior. Então, por isso que a gente tem uma atuação junto às instituições de ensino e a gente busca isso, dizer o seguinte, que o profissional ele tem que estar atento àquilo que está acontecendo no mercado. Mas aquilo que está acontecendo no mercado, as empresas têm que dizer para as universidades para que elas possam formar os profissionais com essa competência, essa capacidade técnica. Tá ótimo. Teve algum assunto que a gente não abordou que você acha importante com relação a esse tema? Eu acho que o importante para o administrador é justamente isso, ele saber construir uma base de conhecimentos. Que eu acho que cada profissional tem que desenvolver para si mesmo um plano de aprendizado. Para não ficar uma coisa muito vaga, muito perdida. Então ele tem que saber o seguinte, olha, que competências eu preciso desenvolver? O que eu vou fazer para buscar essas competências? Por exemplo, a gente falou de gerenciamento de projetos, que tem algumas áreas e alguns campos do gerenciamento de projetos. Então é o seguinte, olha, o que eu preciso aprender em gerenciamento de aquisições? Então, eu preciso aprender tais e tais aspectos. Então, que a pessoa possa fazer uma organização. Ou busca um apoio, um coaching, alguém que conheça, alguém que seja referência e possa desenvolver isso. Eu acho que se o profissional ele tem esse plano para si mesmo, que precisa desenvolver, que não pode parar, é tudo que o mercado precisa e cada vez mais nós vamos ter pessoas, administradores dentro das empresas honrando aí, dignificando cada vez mais a nossa profissão. Eu acho que é isso que a gente precisa. No nosso país a gente tem visto, principalmente a área pública, gestores que muitas vezes colocam em prática aquelas questões simples de planejamento, de liderança, de controle, e conseguem entender o que é a gestão, trazem isso para a área pública, a gente vê assim, resultados extremamente satisfatórios. A gente está no caminho, eu acho que é um processo interessante. Só um detalhe também, falando de gerenciamento de projetos, hoje os principais órgãos federais, o próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi um órgão que cresceu bastante, tem um nível de respeito muito grande, trabalham com planejamento estratégico, trabalham com o gerenciamento de projetos, ou seja, uma forma efetiva de controle. Então a gente tem visto, principalmente na esfera federal, que já deu assim um passo a mais. Alguns estados já têm desenvolvido, algumas prefeituras também, mas eu diria como referência, principalmente a área pública, alguns órgãos federais. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. Nós conversamos com o administrador Renato Jaime, que é conselheiro federal, empresário e professor. Falamos sobre gerenciamento de projetos. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse o site do Conselho.